Olá, Olá, doutora Melissa, bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Já recepcionei as pessoas. Vou apresentar para vocês a doutora Melissa, tá, pessoal? A doutora Melissa, ela é especialista em estilo de vida e em processos trabalhistas. Ela presta assessoria em processos ligados à síndrome de Burnout. E aí a gente queria que você falasse bem rapidinho só o que seria essa síndrome, para depois a gente entrar nas perguntas. E eu falei pro pessoal que quem tiver interesse pode estar mandando as perguntas que a gente vai estar respondendo no final da live. Tá certo? Olá, sim. Olá, bom dia. Meu nome é Melissa Duarte. Eu sou médica, sou psiquiatra e também presto assessoria a empresas que são submetidas a um processo trabalhista, né? A gente sabe que a maior parte dos funcionários, a maior parte da demanda com funcionários hoje se deve a processos trabalhistas, né? Os empregados, eles, após serem demitidos, eles muitas vezes recorrem ao Ministério do Trabalho para entrar com uma ação contra a empresa. E aí eu dou esse tipo de assessoria, né, para essas empresas quando elas submetem a algum processo, quando elas precisam, o funcionário precisa passar por uma perícia, né, para ver se aquilo que ele está solicitando da empresa ele tem direito ou não. E o que eu vejo, né, na maior parte das vezes, é que algumas empresas, elas, durante o processo que o trabalhador está trabalhando na empresa, elas não tomam alguns cuidados com a saúde mental do trabalhador. E muitas vezes isso é o que gera esses processos, que gera esses gastos, né, que as empresas têm. E agora nós vamos viver um momento muito difícil, né? Porque muitas empresas vão ter que se adaptar, né? Vão ter que fazer alguns cortes, né? Vão ter que, principalmente, colocar esse trabalhador junto com o dono do negócio, né? Nós vamos ter que fazer uma conexão muito grande Com certeza. para que a gente saia desse momento. Uhum. É um momento de muita instabilidade, né? A gente vê que as pessoas elas estão nessa quarentena com muito medo, estresse, ansiedade, medo às vezes até de voltar ao trabalho, não sabe o que vai acontecer. E assim, a gente queria ver com é normal isso? É normal as pessoas se sentirem assim, nesse estresse, essa ansiedade, da gente não ter noção do que é o futuro, o que vai acontecer? Toda vez que nós, né, que o nosso cérebro, ele está no estresse, é normal a gente pensar, e como a gente está no estresse, a gente pensa no medo. Eu costumo dizer que, assim, o que essa pandemia ela fez com todo mundo, né? Ela paralisou as pessoas saíram do modo de agir, né? E quando a gente não age, é normal no estresse a gente pensar, e esse pensar no estresse, ele provoca medo, né? E aí cada um Verdade. vai ter um medo. Tem algumas pessoas, Michele, que têm o medo do futuro, tem outras pessoas que têm o medo de se contaminar no presente, né? Tem algumas pessoas que têm medo. Os medos, eles são diversos, mas quando eu estou num processo de pensar, esse pensar no estresse, ele é comum eu sentir medo. Uhum. E esses sentimentos, eles podem afetar diretamente ou indiretamente no ambiente de trabalho? O que isso pode trazer para a empresa? Se isso pode trazer algum prejuízo? O que você, assim, nos fala sobre isso? Com certeza, né? O trabalho, ele é o local onde a gente mais fica, né? Na Uhum. verdade, em média de 8 a 12 horas por dia, muitas vezes as pessoas estão no ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho ele vai ser comprometido. Não tem como Uhum. a gente imaginar que isso não vai acontecer. Até porque várias mudanças a partir de agora vão acontecer, né? As pessoas elas vão consumir de uma maneira diferente. Verdade. Eu vou ter que ter uma, uma mudança no jeito de tratar o meu cliente. Isso Uhum. daí vai acontecer, né? As pessoas elas vão como elas vão pensar mais antes de consumir. E aí muitas vezes esse funcionário que vivia por uma comissão ou que vivia com um salário instável, né, pelo consumo, pela venda,
ela vai ter que se adaptar a essa nova mudança, né? Eu acho que essa mudança, ela vai acontecer pela própria introspecção, né? Todo mundo ficou em casa, muita gente aprendeu a viver com menos nesse período, e aí esse consumo, com certeza, vai ser completamente alterado. E se a gente não mostrar, né, para o nosso funcionário que isso também está acontecendo, né, que não é culpa do dono do negócio, mas que é uma mudança, um paradigma mesmo, né, na sociedade, isso vai ser um estressor, com certeza, né? Com certeza, um estressor também diante dos colegas de trabalho, né? Às vezes, tudo isso eu acredito que vai haver uma mudança, né? A gente vai ter que meio que se reinventar, né? Sim, Nós sim. que somos representantes, né? Que é um Instagram a gente tem um escritório de representação, nós vivemos de comissão. Então, a gente só ganha quando a gente trabalha, quando a gente vende. Então, tudo isso tem nos ensinado muito. Ensinado que a gente precisa ter um controle financeiro, a gente precisa ter uma reserva, porque acredito que toda nessa questão financeira, ela também impacta na vida da pessoa, né? Ela gera um Com maior certeza. estresse, ansiedade. É verdade. Exatamente. E, assim, o que é mais importante nesse momento é você entender que essa mudança ela é no mundo inteiro, né? Porque muitas vezes a gente tinha a sensação no Brasil, não, isso só está acontecendo aqui. Não, e isso vai acontecer globalmente. Então, para quem sempre tinha, né? O brasileiro, ele sempre tem essa perspectiva, né? De não, a gente precisa crescer, né? De uma forma mais exagerada. E agora pode acontecer até um crescimento, mas esse crescimento ele vai ser muito mais lento. E aí eu tenho que trabalhar com essa expectativa dentro de mim, né? De que muitas vezes eu não vou crescer, mas só de eu estabilizar, isso já é muito bom. Um ponto positivo, né? Eu acredito que assim, a gente já vinha de um período de crise, né? E no início do ano a economia começou a reagir, a gente já começou a ver diferenças. Só que acredito que agora, nesse momento, a gente precisa se reinventar como empresa, agregar valor para o cliente. A gente vai ter que fazer um diferencial. E isso é o que a gente tem visto. Então, agregar valor mesmo, se preocupar realmente, valorizar cada cliente, fazer coisas personalizadas, né? Atendimentos mais personalizados, ter atitudes diferentes que às vezes a gente não tinha, porque é natural, né? O mercado ele vai mudar, a gente realmente está vendo que muitas coisas que a gente comprava não tinha necessidade. A gente tem aprendido a se alimentar mais em casa, reaproveitar, né, as coisas. Então, acredito que é possível, né? É possível passar por esse momento de uma maneira diferente. Porque se a gente Com fica certeza. ansioso, estressado, isso nos gera outras doenças. Eu estou Sim, falando. com certeza. Quando você vive muito tempo sobre o estresse, o seu corpo inteiro ele vai sofrer estresse. E, consequentemente, a chance de você adoecer, tanto mentalmente quanto fisicamente, é muito maior, né? Se você for pensar, quando você está sobre o estresse, o seu cérebro está sobre o seu estresse, o estômago, o fígado, o intestino. Então, aumenta-se muito a chance de você ter alguma doença física e até mesmo emocional. Ou seja, para nós que somos empresários, que a gente acha que a gente tem tempo livre, mas trabalha muito mais horas por dia, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque quem adoece não tem o que fazer. Exatamente. E eu acho que agora é a hora da gente repensar os nossos valores. É muito comum uma pessoa que tem uma vida muito agitada, né, ela achar que essa agitação ela é importante, que só na agitação é que eu produzo, né? E que muitas vezes não, que a gente tem que perceber é que você organizando, você consegue produzir tanto tendo uma menor quantidade de tempo trabalhado, né? Quando você tem um equilíbrio na sua vida, quando você tem a hora de lazer,
a hora de você dedicar uma atividade física, uma alimentação mais saudável. Isso tudo vai agregar valor à hora que você está trabalhando, porque você vai estar pensando de uma forma mais tranquila, você vai estar muitas vezes esperando para tomar uma decisão, que muitas vezes ela não pode ser tomada naquele momento, que você vai perder. Então, o equilíbrio, ele é muito importante. E eu acho que isso veio para ensinar a gente, né, que é preciso a gente ter esse equilíbrio. Eu acho que as pessoas que mais estão sofrendo de estar em casa são as pessoas que não estavam tanto nesse equilíbrio. Porque estavam acostumadas tanto a sair, que começou a ficar incomodada de ficar dentro de casa, né? É verdade. Pessoal, só uma pausa rapidinho. No canto direito tem uma setinha. Manda para 5 pessoas para ajudar a gente, para divulgar essa live, né? Que está trazendo tantas informações importantes. Do lado direito também tem uns coraçãozinhos. Aperta aí um pouquinho para a gente, porque quando você aperta esses corações, a live ela se torna mais vista por mais pessoas. Então, dá uma ajuda aí para a gente, que agora a gente vai para outra pergunta, tá bom? Convida seus amigos, ajuda a divulgar essas informações que são tão preciosas, né? Principalmente para quem é empresário, para quem é colaborador, para a gente se sentir mais seguro, né? Para a gente não ficar tão ansioso, porque existe uma previsão de retorno, mesmo que seja aos poucos. Mas a gente precisa se preparar também para esse retorno. Porque, né, afinal, já são mais de 30 dias. Então, o ser humano ele tem uma facilidade na adaptação muito grande. Então, a gente também precisa trabalhar esse retorno, né? Com certeza. Quais as dicas práticas, doutora, que você tem, que a gente pode fazer para estar alinhando aliviar esses sentimentos ruins, ou alinhar o que a gente está sentindo, né? Porque essa ansiedade, esse medo, ele não é bom. E quais são as dicas práticas que a gente pode estar fazendo? Essas dicas que eu vou dar são dicas para pessoas que não estão doentes, né? São pessoas que não estão com comprometimento, que não precisam tomar medicação, que não têm um diagnóstico médico psiquiátrico. O que a gente pode estar fazendo? Acho que o mais importante é tudo aquilo que a gente já assim, tenta fazer, né? Ter um sono adequado. O sono, ele é o maior restaurador da nossa saúde mental. A pessoa que dorme bem, ela vai dormir com qualidade, no outro dia ela vai ter uma disposição maior, ela vai ter uma concentração melhor, ela vai usar melhor a memória dela, a memória que está no nosso cérebro, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter uma melhor função no trabalho. Dormir melhor, dormir com qualidade, é aquele sono que você acorda disposto. Então, quanto tempo geralmente a gente precisa dormir? Em média, no mínimo de 6 a 7 horas. É claro que tem pessoas que com muito menos conseguem ter uma boa qualidade de sono. Mas a maioria precisa, no mínimo, de 6 horas de sono. 6 horas de sono sem interrupção. Então, é importante você dormir de uma forma contínua. Por quê? Porque aí sim você vai regular os hormônios que funcionam à noite e que dão essa sensação de bem-estar no outro dia. Então, evitar ruídos na hora de dormir, uma iluminação muito grande na hora de dormir, evitar aparelhos sonoros e até mesmo o celular logo ao deitar. Isso vai prejudicar a nossa qualidade do sono. É muito comum agora nesse período de quarentena, Michele, as pessoas estão indo dormir muito tarde, né? E aí cria-se o hábito. Não tenho nada para fazer no outro dia, não preciso acordar cedo. Então agora todo mundo vai ter que controlar, né? Fazer o exercício de já ir dormindo mais cedo para acordar mais cedo. Essa é uma grande preocupação. O ideal é a gente dormir até meia-noite, porque aí você consegue regular o cortisol, que é um hormônio do estresse, que é produzido noturnamente, né? E aí você consegue ter um equilíbrio dessa qualidade do sono. O sono ele passa a ser restaurador. Então, acho que o sono é uma coisa que a gente vai ter que já começar a fazer essa higiene do sono. Ir dormir mais cedo,
para já adquirindo o hábito de acordar mais cedo, para não sofrer muito na primeira semana, na adaptação do retorno ao trabalho. Essa é a primeira dica, né? É a primeira dica prática. Eu tenho que voltar a ter um sono de qualidade, né? E que foi que eu acho, na minha visão, que foi o que mais provavelmente foi comprometido nesse período. Com né? certeza. Nas férias a gente tem esse hábito, né? De dormir mais tarde, enfim. Outra coisa importante que eu vejo é a alimentação adequada, né? Eu vejo que muitas pessoas vão voltar ao trabalho com aquela sensação de, nossa, eu preciso como se diz, correr atrás do tempo perdido. Então, alimentar-se bem, ter uma alimentação baseada, assim, bem tranquila, isso vai favorecer. Até porque, nos estudos mais recentes, o que os médicos que estão atendendo os casos de coronavírus do Covid-19 estão percebendo no Brasil? A obesidade também é um fator de risco para ter a forma grave da doença, do Covid-19. Então, nós, brasileiros, temos que cuidar bem da nossa alimentação, né? Tanto a obesidade quanto o diabetes, né? É um fator de risco importante. Por quê que eu estou falando isso? Porque nós vamos voltar ao trabalho, mas os casos vão continuar acontecendo. Tanto é que nós vamos ter que voltar ao trabalho usando máscara, né? Então, a gente tem que estar bem atento à nossa alimentação, porque é importante a gente não ganhar peso, né? Não negligenciar. Justamente, não negligenciar. E muitas vezes, o que a gente fez nesse período de quarentena? Parou a atividade física. Né? E aí você fica mais em casa, a tendência é ganhar peso. Então, cuidar da alimentação agora é bem importante. Tá? Entendi. É porque isso está diretamente ligado à imunidade também, né? Justamente. E outra coisa importante também é eu fazer atividade física, né? Respirar, ter um momento onde eu oxigeno não só o meu cérebro, mas todo o meu corpo, né? A atividade física, ela promove um bem-estar, né? Então, isso daí também é importante. Voltar às atividades físicas, ter um momento de respiração, né? Assim, a meditação, né? Todo mundo está falando de meditação, por quê? Existe muita evidência científica de que a meditação ela promove em você um treino, você lembra de respirar de forma mais profunda. E quando você respira pausadamente, você tende a oxigenar melhor todo o seu corpo e principalmente o cérebro. Então, uma coisa que eu estou fazendo todo dia de manhã, né, que me ajudou bastante, foi eu tirar uns 5 minutos, 10 minutos de manhã, antes de qualquer atividade, para eu fazer a meditação. Isso está me ajudando muito. Por quê? Porque controla os seus pensamentos, diminui, alivia um pouco aquele pensar acelerado, e aí você tem mais tranquilidade para fazer suas escolhas, para planejar o seu dia. Então, a pessoa que conseguir fazer isso, ela com certeza ela vai estar tendo um equilíbrio também. A meditação, ela é muito importante, mas muitas pessoas acham que não dão conta de meditar. Ah, eu vou meditar, estou lá respirando, vem um pensamento, vem outro, e isso é normal, tá? Isso é o que a gente chama de distrator. O nosso cérebro, a gente pensa muito, e são esses distratores que poluem a nossa calma, a nossa tranquilidade. Então, quando vier, eu estou lá respirando, vem um distrator, você respira mais profundo e solta o ar mais profundamente ainda, que você vai percebendo que com o tempo, com a prática, esses distratores vão desaparecendo. Então, acho que essas 3 medidas... A Camila colocou no comentário que meditar é vida. Ela já deve ser uma adepta a essa prática, né? Sim, realmente é muito maravilhoso. Realmente faz toda a diferença. Oi, Camila. E ela é uma professora de meditação. Ela faz meditação, a Camila, nos parques, né? Na cidade. Ela faz no Parque Flamboyant. Então, ela ensina muitas pessoas a meditarem. E, com certeza, quem medita consegue ter uma tranquilidade maior durante o dia, você melhora a sua capacidade de concentração e memorização.
Hoje as pessoas acham que elas estão muito distraídas, né? Desatentas, com a memória ruim. Por quê? Porque tava muito comum, né? A gente fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Tipo, eu estou conversando com você e falando ao celular. O meu cérebro ele não consegue desfocar, né? Eu não consigo armazenar 2 informações ao mesmo tempo. E aí, quando você faz a meditação, você exerce esse equilíbrio de fazer uma coisa de cada vez. Se a gente conseguisse colocar as meditações no ambiente de trabalho, hein, seria maravilhoso, tipo no horário de almoço, né? Pessoal Tem aí que tem várias empresário. empresas que já tem várias empresas que fazem isso já e tem resultados fantásticos. A Maria Cida está falando que não consegue meditar. Maria Cida, como é que eu faço para eu meditar? Meditar é eu ter uma respiração calma, tranquila, de forma contínua. É eu observar a minha respiração. Qual que é a dica que eu dou? É muito difícil mesmo. Você procura focar na sua respiração, contar os seus movimentos respiratórios. Então, você nunca não consegue meditar, você tem que fazer inspirando 4, né, contando 4 segundos, segura o ar 4 e solta o ar 4. Então, você vai ter uma respiração, inspira, segura e solta. É muito fácil a gente distrair com outras coisas. Então, é o que eles falam do mantra. Escolhe uma palavra, tipo, eu sou capaz, eu vou dar conta. E aí, mentalmente, na hora que você inspira, você faz. E pensa, eu vou dar conta. E aí você vai regulando o inspirar, segura e solta. E aí vai vir pensamentos. Nossa, esqueci de pagar aquela conta. Nossa, eu tenho que fazer o café. Na hora que vier esse distrator, você solta de uma vez. E aí você consegue ficar 5 minutos e aí você vai aumentando. O respirar é o fundamental da meditação. A palavra, ela ajuda você a controlar o seu pensamento. E aí, quando você vê, você vai conseguindo ficar mais tempo. Tem pessoas que precisam de música, né, para entrar no momento. Cada um tem a sua necessidade. Mas a base da meditação é isso. É você ter um controle da sua respiração. E aí você vai oxigenar seu corpo melhor. E, consequentemente, controla os seus pensamentos. E é uma dica bem fácil, simples. A pessoa pode fazer até no ambiente de trabalho, né? Ela tira ali 3 minutinhos. Às vezes no momento que aconteceu um estresse, né? Alguma coisa que ela não gostou. É uma dica bem legal mesmo. E você pode estar fazendo várias vezes ao dia, né? O ideal de fazer de manhã é que você já consegue, como se diz, ir acalmando a sua mente, né? Antes de você começar a fazer todas as suas atividades. Então, o horário da manhã, ele é bom por isso, né? Existem vários tipos de meditação, né? Existem vários aplicativos também, né? Então, a pessoa que não tem tanta facilidade, é o treino. O mais importante é você treinar. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil mesmo. E a constância, né, de fazer todos os dias, fazer um pouquinho todos os dias, que é o mais difícil, que é a disciplina de fazer, né? Tá, então, só para um apanhado, tem mais alguma dica prática? Eu acho que é voltar ao trabalho, né, e perceber que a gente tende, quando a gente está no estresse, a gente tende a achar que o nosso está sempre pior do que o do outro, não é assim? E a gente gasta muita energia nessa comparação. Então, vamos juntar todo mundo, que quando a gente vai junto é melhor. Então, o colaborador, ele pegar na mão do dono do negócio mesmo, né? E ir junto e falar, nós estamos juntos, nós estamos nessa junto e vamos embora. Que quando a gente não fica com essa sensação, né? Eu vou ser mandado embora, o que é que está acontecendo? Eu começo a ter problemas no meu relacionamento que vão gastando energia e isso vai fazer a gente ficar mais cansado. Então, agora é a hora da gente poupar energia, até porque mesmo a gente voltando a trabalhar, os casos de Covid vão continuar acontecendo, né? Então, a gente vai ter que continuar atento ao uso da máscara, o risco de pegar a doença, né? Então,
gente vai ter que continuar atento, não é voltando ao trabalho que a doença desapareceu. Né? Então, é importante a gente ter essa união mesmo, né? E não gastar energia com coisas pequenas. O colaborador sentir que, assim, ele precisa ajudar o dono do negócio e o dono do negócio precisa dele, né? Se existe esse bom relacionamento, a questão também da higiene, né? Os colaboradores, eles precisam se preocupar com isso, lavar sempre as mãos, tá usando álcool em gel, porque tudo isso vai facilitar para todo mundo, né? Até porque se a empresa fecha, quantas pessoas? A gente está tentando, assim, dar dicas para diminuir o máximo possível de demissões, né? A gente quer que isso aconteça, porque vai trazer prejuízos não só para o colaborador, como para o empresário também, para todos nós, né? E do mundo inteiro. Então, é algo que a gente Michele, e o mais importante agora é o colaborador preocupar com a saúde mental do funcionário. Porque um funcionário que não está bem emocionalmente, ele produz menos, ele rende menos mesmo. Né? Então, se eu estou no estresse, eu vou estar no estresse na minha casa, eu vou estar no estresse no meu trabalho, eu vou estar no estresse onde eu estiver, eu não vou atender bem o meu cliente. Então, ficar atento a isso. Eu acho que agora é a hora do empresário, né? Trazer o colaborador para mais próximo, né? E eu pensar assim, o que esse funcionário tem de bom? Não só pensar no dinheiro que eu estou gastando com ele, mas talvez na competência que antes eu não estava usando dele, que agora eu posso usar. Agora é a hora da gente reorganizar e reinventar. Organizar o que não estava dando certo, pensar em coisas novas e, principalmente, trazer o funcionário para perto de si. Porque a pessoa agora, como ela está muito no medo de vai ser demitido, não vou ser demitido, nessa hora a gente pensa mais, né? Tem muita gente que, até uma seguidora me falou assim, nossa, eu tô com tanta saudade de voltar a trabalhar, né? Quantas vezes a gente está no nosso trabalho e fala, ai, podia ter umas férias, estou cansada. E reclama. Então, a pessoa, quando volta agora, ela vai tender a dar o melhor dela mesma. E aí, vamos aproveitar e vamos potencializar isso. Todo mundo tem coisa boa, né? Todo mundo tem defeito e tem qualidade. Mas agora a gente vai ter que descobrir e ativar as nossas qualidades. As nossas qualidades agora é o que vai fazer a diferença. Né? Então, a pessoa que entender que aquele funcionário dela tem competência, tem qualidade, escutar esse colaborador, essa ideia, ela vai sair da crise muito mais rápido. É verdade. Até essa seria a nossa próxima pergunta, né? Sobre o que o empresário poderia fazer, o que ele poderia realizar para amenizar. É isso mesmo. É estar se preocupando, estar atento ali ao funcionário, porque a pessoa ela precisa do emprego. Isso é fato. O empresário precisa do colaborador. É claro que haverá muitas demissões, assim como já aconteceu. Só que a gente trabalhar o que a pessoa tem de melhor, né? Entender que a pessoa está no estresse, está no medo, e às vezes melhorar esse ambiente também, né? Às vezes algumas ações práticas, não sei, talvez essa questão da meditação, promover isso dentro da empresa, né? Trazer algum acolher para acolher isso. Exatamente. Trazer quando eu acolho também, isso, né, para estar ajudando. Exatamente. Quando eu acolho isso da pessoa, a pessoa tem uma coisa que se chama compaixão, que é eu perceber que o outro está sofrendo também. E aí a compaixão, ela faz uma conexão, né? E o que eu vejo muito, principalmente, né, nos processos trabalhistas, muitas vezes a pessoa entra com um processo não por causa do dono da empresa, por causa de um chefe que ela tinha, e aí ela ficou magoada e aquilo não foi resolvido. E aí você vai ver, o chefe nem ficou sabendo, o dono da empresa nem ficou sabendo. Então, isso agora é o momento da gente entender que isso sempre foi importante, mas às vezes a gente não dava muita atenção para isso. A gente não tinha tempo, né, para pensar, para analisar. Não tinha tempo para pensar nisso. Então, acho que agora é a hora.
de você perceber e mostrar para o funcionário que você precisa dele, né? Não só do trabalho dele, mas dele como um todo, dele estar ali junto com você, para as empresas não quebrarem, né? Verdade. Porque quem tiver essa união, essa ligação, é o que vai sair mais rápido da crise. Com certeza, porque se você for pensar, por exemplo, eu atendo vários clientes que têm funcionários que ficam na loja, né, atendendo os clientes. O dono, ele não tem tempo para isso, porque às vezes ele está preocupado com a parte administrativa, às vezes ele está ali nas compras, então ele não consegue ver como que o seu cliente está sendo atendido. Então, se o funcionário está insatisfeito, ele vai prejudicar. Então, é importante você, né, tá atento ao estresse, ao medo, tá mais próximo mesmo. Ter essa empatia, né? Essa verdadeira empatia, que eu acredito que agora as empresas, elas, é aquilo que eu falei, vai ter que agregar valor. Não só para o cliente, mas também para os seus colaboradores. Assim como os colaboradores também terão que demonstrar que agregam valor para a empresa, que vestem a camisa da empresa, né? É muito importante essa união, esse vestir a camisa da empresa, porque a gente não quer que a empresa quebra, mas a gente quer o nosso emprego. Então, é muito interessante essa observação. Investir na prevenção mesmo, né? Vamos Isso. tratar preventivamente isso, para esse funcionário não adoecer, vamos fazer um ambiente de trabalho. Existem vários cursos, vários programas que investem nisso, porque antes da pessoa adoecer, é muito mais fácil, porque até ela adoecer, a gente não percebe que ela está ali não rendendo, É porque ela verdade. já está no estresse. Então, você potencializa o rendimento daquela pessoa. É verdade. Ela, hoje, em todos os lugares do mundo, né? Inclusive no Vale do Silício, eles percebem exatamente isso. O que a gente precisa fazer para crescer? Investir nas pessoas. É verdade. As pessoas são a maior riqueza das empresas. A empresa que investe no ser humano, ela tem muito mais sucesso do que aquela que não investe. É porque o funcionário, a gente percebe, por exemplo, tem algumas empresas que eu represento que é perceptível isso. O funcionário, ele tem a satisfação. Você vê que é verdade, que ele gosta de estar naquele lugar porque ele se sente valorizado, ele sente que o que ele precisar ali, ele vai poder contar. Ele não se sente um funcionário, ele se sente da mesma família, né? É como se fosse um time, né? Onde todos precisam estar jogando com a mesma estratégia. E assim, você nota isso no olho da pessoa, né? É visível. A pessoa, ela passa essa imagem da empresa. É verdade. E isso faz total diferença. E existe alguns, você falou que existe alguns cursos, algumas... você tem programas, para né? indicar para gente? Você trabalha... Na verdade, assim, já era uma preocupação com a saúde mental das pessoas antes mesmo dessa pandemia, né? A saúde mental do trabalhador já era uma preocupação. Por quê? Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças mentais elas já aumentaram muito no ranking de afastamento do ambiente de trabalho. Então, hoje, as doenças mentais elas já são a primeira causa, elas ultrapassaram as causas cardiovasculares. Então, já existia antes dessa pandemia uma necessidade de se olhar para essa saúde mental. E o que o Covid-19 veio mostrar, né? Que se a gente tem uma boa saúde mental, a gente consegue, né? Porque o que as pessoas estão muito preocupadas é com a mente mesmo. Quando a gente tem uma boa saúde mental, a gente melhora a imunidade, a gente consegue ficar atento às medidas de higiene. Então, agora, mais do que nunca, as pessoas vão ter que trabalhar essa saúde mental. E o ideal é trabalhar de forma preventiva. É você dar um bom ambiente para o trabalhador, é você preocupar com o rendimento dele, não em números, mas o rendimento pessoal. Como é que estão essas relações entre esses funcionários? Então, já existem vários programas. Eu mesmo faço um programa para algumas empresas da área da saúde, onde você desperta essa consciência desse trabalhador, acolhe ele de uma forma que você trabalha essas relações interpessoais, essas dificuldades.
E aí os resultados são muito bons, porque ele percebe que muitas reclamações que ele tem da empresa são coisas internas dele, e aí ele vai aceitando e vai rendendo muito melhor. Ótimo. Então, depois, doutora, a senhora passa para a gente como que funciona, depois a gente vai deixar. Eu vou deixar também um resuminho dessa live, depois para as pessoas, quem perdeu o início. E aí a gente, depois você me passa direitinho que eu coloco, qual que é esse programa, para a gente estar. Ele se chama Despertar da Consciência, mostrar para a pessoa a consciência que ela tem que ter dentro do ambiente de trabalho. É mostrar para a pessoa que ela trabalha, né? Porque agora, mais que nunca, com essa pandemia, a gente viu que a gente precisa um do outro, né? E no trabalho, as maiores reclamações são essas, né? De você ter essa dificuldade de, como é que eu vou te dizer? No ambiente profissional, de entender um ao outro. Então, esse programa foi feito para as empresas, o Despertar da Consciência. E existe também um programa que eu estou fazendo, que é um programa Como Viver Melhor no Estresse. Existe até um canal no Telegram, né? Qualquer pessoa pode entrar, que nós estamos dando dicas diárias de como as pessoas podem viver melhor no estresse. Né? Eu até lancei um curso online essa semana também, quem tiver interesse. No meu Instagram tem todas as orientações. Então, existem esses 3 programas, né? O Telegram ele é gratuito, o curso não. E esse outro Despertar da Consciência que eu promovo dentro do ambiente de trabalho para as pessoas terem essa consciência, né? A consciência do coletivo, e aí a gente rende muito mais. Então ótimo. Eu vou deixar isso tudo anotado. E aí os empresários, as pessoas que queiram inserir isso na empresa, e aí eles entram em contato com você. A gente está praticamente quase finalizando, e eu queria ver com o pessoal que está assistindo, se alguém tem uma dúvida específica, quer fazer alguma pergunta. A gente vai estar abrindo agora para essas perguntas, né? E eu quero também, vocês, depois que terminar a live, ou até agora mesmo, envia para os seus amigos, porque a gente vai deixar a live gravada, mesmo que a pessoa não olhe agora, ela vai ter acesso depois. Então, são informações valiosas, informações importantes, tanto para o colaborador como para o empresário. É um momento que a gente precisa realmente se preparar, né? A gente precisa ter essa consciência de que o mundo mudou. E o mercado vai mudar, tudo vai mudar. A forma de consumo. Então, a gente precisa, sim, buscar informações, estar preparados, né? E aí, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. E, doutora, uma coisa que o Andenildo falou é importante, né? Interação é importante. E valorizar, gente, principalmente aquele, por exemplo, algumas empresas agora, elas estavam funcionando, né? Algumas fazendo delivery, tudo. Interagir com esse cliente que na crise te deu valor. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Esse cliente, ele precisa ser valorizado. Essa pessoa que estava preocupada com você, né? Esse cliente que fez questão, que mesmo na dificuldade, eu vi que muitas empresas fizeram algumas, teve até nos Estados Unidos, vários cafés em Nova York, que eles faziam tickets, a pessoa comprava pela internet, os vouchers, né? O voucher para consumir depois. Exatamente. Eu acho que dar valor a esse cliente é fundamental. Porque esse cliente, ele faz questão de você. Verdade. E mesmo na crise, ele está acreditando que você vai sair dela. Então, esse cliente, ele precisa ser olhado de uma maneira diferente e especial. Eu vi alguns movimentos, assim, nos grupos, né, do WhatsApp, de pessoas, assim, valorizando as pessoas que têm pequenos comércios, pequenos empreendedores que estão próximos a você. Por exemplo, pessoas que vendem verdura, hortaliças. Então, assim, as pessoas, elas compartilharam muito. Que eu acho que isso é o mercado do futuro, né? A gente compartilhar. Isso que a gente está fazendo é compartilhar a informação. É ajudar o outro que, às vezes, a pessoa não consegue enxergar nada. Ela está tanto no medo,
tanto na ansiedade que ela não consegue enxergar um futuro que pode ser melhor. Então, é esse compartilhamento, né? Exatamente. É você dar valor a quem tem valor. A Gilce até colocou os mercados locais. Isso mesmo, Gilce. Muitas vezes a gente prefere ir no médico, sei lá, fora, ou fazer um curso fora, e sendo que muitas vezes a gente tem bons profissionais na cidade da gente, mas a gente prefere ir para fora para fazer uma coisa diferente. E o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma certa dificuldade agora de locomoção, né? De ir fazer cursos fora. Então, assim, dá valor ao que vem da gente também. Nós temos muitas competências, né? E muitas vezes a gente acha, nem procura na nossa cidade, nem procura no nosso bairro, já vai para outro lugar. Então, isso é muito importante. A gente valorizar o que é da gente mesmo. Está todo mundo nesse movimento, né? E isso é o que a gente precisa resgatar. E tem muita informação boa, né, na internet, tem muito curso online, tem muita coisa boa na internet que a gente pode aprender. E a gente vê que muita coisa a gente pode fazer de casa. Eu estava assistindo um treinamento do sistema que eu tenho na minha empresa e eles estão dando bastantes treinamentos. Eles falando que os empresários às vezes contratavam, né, consultor para ir até a empresa e às vezes a pessoa ficava o dia inteiro, tinha um custo com hotel, com passagem, às vezes para ficar ali 3, 4 horas em reunião e sendo que ele pode dar essa consultoria durante um maior tempo, por exemplo. Às vezes o cara tá ali 4 horas daquele dia, mas chega um momento que que a informação ela não é tão densa. Então, se você faz isso de forma gradual, por exemplo, se todos os dias ele der 1 hora de consultoria, o que ele percebeu? Que o resultado para a empresa foi muito maior, que a empresa teve um custo menor que esse consultor, né? Consultor comercial, pessoas que dão... Então, assim, a gente olhar para isso. Tá atento à internet, né? Aqui em Goiás, a gente está falando de Goiás, a gente tem esse hábito de valorizar muito o que é de fora. O goiano ele tem um hábito de valorizar o que vem de São Paulo, por exemplo. Não tem nada errado, mas a gente tem muitos talentos aqui. Tem muita coisa boa aqui, né? Exatamente. Então a gente precisa olhar mais, porque isso melhora a economia do nosso estado, melhora tudo ao nosso redor, né? Isso é importante. E outra coisa importante também é que eu vejo que muitas pessoas têm muito medo. Eu vejo que muitas pessoas têm muito de compartilhar o que dá certo, como é que fala, da concorrência, né? E por causa disso, muitas vezes, você não quer uma pessoa aqui da sua cidade por isso, né? Quer fazer uma coisa diferente. Agora é a hora da gente compartilhar a informação. Todo mundo vai crescer junto e a gente precisa que cresça para que o nosso comércio também cresça. É verdade. O Nildo fez uma pergunta, doutora, nessa crise, como podemos ajudar o colaborador no ambiente de trabalho? Então, acho que a melhor forma que tem é você se conectar com ele, perceber, né? Existem várias coisas que a gente pode fazer, mas trabalhar mais os talentos. O que eu vejo que muitas vezes uma pessoa ela tem uma habilidade, mas para aquilo que a gente colocou ela para exercer aquela função, ela não é tão boa. Então, por exemplo, a pessoa que ela é mais organizada, você colocar ela no comercial, ela não vai se destacar tanto. Ela já é melhor para o operacional. A pessoa que é mais comercial, mais falante, se você colocar ela no operacional, ela não vai render tanto. Agora é a hora da gente relocar os funcionários, porque quando eu estou trabalhando dentro do meu talento, dentro da minha habilidade, eu trabalho muito mais satisfeito, eu rendo muito mais. Quando eu trabalho dentro da minha dificuldade, de uma habilidade que eu não sou tão boa, eu vou fazer, mas eu vou gastar muito mais energia, é muito mais difícil para mim. Então, a pessoa que ela percebe isso, o chefe que consegue perceber. E aí, no meu curso mesmo, Como Viver Melhor no Estresse, a gente mostra quais são as habilidades. Você consegue trabalhar de forma leve, tranquila, mesmo no estresse, porque
falar para a gente que a gente não estressa, que nunca mais vai existir estresse, isso não existe, né? A gente vive o estresse diariamente, não esse estresse coletivo, mas saber onde que esse funcionário ele é melhor aproveitado e onde que ele trabalha mais satisfeito. Eu acho que essa é a riqueza maior que a gente tem que perceber, né? Uma pessoa que ela é muito organizada, que ela é... pessoa ela estando bem, se ela está bem, se ela está satisfeita no trabalho, consequentemente, ela vai ter um resultado melhor e isso vai gerar para a empresa uma maior lucratividade. E a gente quando tem você que pensar, trabalha no seu né? talento, quando você trabalha no seu talento, é muito mais fácil do que quando você trabalha na sua dificuldade. O gasto de energia é muito maior quando você trabalha na sua dificuldade. Muito bom, excelente. Então, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? A Pam Moura colocou que é verdade, como empreendedor acontece muito isso, né? De cliente crescer e vai para a agência de São Paulo. Então, é isso que a gente, né, comentou. Realmente é importante a gente valorizar os nossos, né? Tem muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas com muita competência. Então, a gente precisa, sim, fazer esse movimento que foi feito durante a pandemia. Valorizar as pessoas, né, os empresários, fornecedores locais. Isso ajuda a melhorar até a economia do nosso estado, né? E o que aconteceu também, que eu vejo nessa pandemia, por exemplo, várias coisas foram positivas também. Muitas empresas, por exemplo, muitos restaurantes perceberam que talvez para eles é melhor trabalhar só o delivery, né? Assim, eu acho que vai ter uma reinvenção. A empresa ela tem que perceber o que faz sentido para ela hoje, né? E se fizer sentido aquele segmento do negócio, ele vai conseguir. Agora, se não fizer sentido, vamos mudar, fazer a mudança. O que a gente não pode é persistir no erro, e é isso que acontece, né? A gente, às vezes, não só por orgulho, mas por não querer, por exemplo, já tem 30 anos que eu estou nesse negócio, eu tenho que continuar. Não, 30 anos que eu faço do mesmo jeito, né? Isso, a gente tem que fazer se não está dando certo mais, né? Vamos mudar. Hoje em dia a internet veio e não tem como mais a gente pensar que não vai existir mais esse tipo de negócio virtual, né? A tendência é isso. E mostrou-se com essa crise que muitas coisas a gente consegue fazer pela internet. Então, acho que agora é a hora de perceber o que está dando certo e o que não está dando certo a gente para de fazer e vai fazer coisas novas, experimentar outras modalidades, né? O novo, ele veio com pico total nesse momento por causa disso, né? Por causa dessa dificuldade que a gente está, do isolamento. Então, e foi isso que a gente, né, nós da Lumes Representações, a gente pensou, o que eu posso fazer de diferente para agregar valor para o meu cliente? Porque eu tenho quase um mês que eu não vendo nada, os meus clientes estão todos fechados, né? Mas eu posso ajudar eles de qual maneira? Eu posso trazer uma informação, que é isso que a gente está fazendo, eu posso motivá-los, eu posso dar dicas. Então, a gente está aqui, né? Eu estou alimentando mais as minhas redes sociais, porque mesmo eu sendo um escritório de representação, eu não faço venda online, eu não atendo o consumidor final, mas eu preciso estar na internet para gerar interesse nas pessoas, e aí o consumidor final, porque eu tenho muito seguidor que é consumidor final, aí as pessoas me perguntam, onde que eu compro isso? E aí eu vou indicando esses consumidores finais para os meus clientes. Por quê? Indiretamente eu também estou vendendo. Porque a pessoa ela viu o produto, né? Então é isso, é agregar valor, fazer algo diferente. Vai te exigir um esforço? Vai, claro. Mas quem não estiver aberto a se reinventar, a agregar valor, infelizmente vai estar fora do mercado. É isso que a gente tem percebido a cada dia mais. E o mais importante, eu também estou nesse movimento, o mais importante é você perceber o seguinte, que muitas vezes a pessoa pensa assim, não, é só a venda que é o meu trabalho, é só a consulta que eu atendo que é o meu trabalho. Você perceber que antes você estava tanto na venda que você não tinha o planejamento. Então agora é a hora de organizar, de planejar, ver o que está faltando, o que você deixou para trás, organizar os papéis, né? Fazer um planejamento
Até mesmo porque muitas pessoas agora, nesse momento, estão em dificuldade porque não tem fluxo de caixa, porque não se planejaram. Então, perceber que o planejamento ele é tão importante, o operacional ele é tão importante quanto o comercial. Eu acho que o que veio para mostrar é isso, né? A gente tem horas que a gente tem que vender, mas tem horas que a gente tem que planejar também, para não passar esse tipo de sufoco. O Andenilton fez uma pergunta interessante. Quando o meu chefe está no estresse, como que eu lido com ele? Acolher esse estresse. Cada pessoa tem uma dificuldade. Tem pessoas que entram no medo, no estresse, tem pessoas que entram na raiva e tem pessoas que entram na angústia. É entender que dá um tempo para aquela pessoa, perceber que muitas vezes aquele estresse que ele está jogando para você, muitas vezes pode ser dele e não é seu. Numa relação de patrão e empregado, a gente tem que perceber muito isso. Muitas vezes o patrão está jogando em você uma coisa que é dele, não sua. E o que o empregado faz? Acolhe aquilo para mim. E aí vai criando como se diz, uma bola de neve por uma situação que era pequenininha, né? Então, isso é empatia, é ter a compaixão pelo outro, parar e perguntar. Foi boa pergunta, né, Gils? Parar e perguntar, olha, agora não é o melhor momento da gente conversar, depois, em outro momento, a gente conversa. Aí sim a gente conecta com o outro, porque quem é que não estressa? Quem é que não fica irritado? Né? É claro que, às vezes, eu estou irritado naquele momento, mas se eu levar até mesmo aquela pessoa que está na irritação para reflexão, depois ela volta muito mais tranquila, pede desculpa e aí a relação continua muito mais saudável. E tem essas atitudes práticas, né? Eu acredito que o curso online que a doutora fez, né, desse Como Viver Melhor no Estresse, vai ajudar, né? Vai ajudar o colaborador, vai ajudar o empresário, vai agregar muito valor. E Sim. Eu acredito que as pessoas, elas vão... a gente precisa ter a consciência que a gente vai ter que sair da pandemia de uma maneira diferente. Quem não teve essa percepção, às vezes vai ficar para trás, né, doutora? E a pandemia do medo, que é a próxima pandemia, que na minha opinião, né, eu denominei do medo, mas é claro que não é do medo, mas é o que vai acontecer, ela pode ter muito mais, como se diz, comprometidos e muito mais doentes do que a pandemia do Covid-19, né? Porque a infecção do vírus vai passar. Mas quem tem uma genética para o estresse, para a doença mental, estando tanto tempo no estresse, no medo, pode vir a adoecer e esse adoecimento ele é muito mais crônico e muito mais duradouro. Olha só, isso é uma informação importante, né? Ou seja, as pessoas elas precisam estar muito atentas a isso. Porque talvez passe essa questão do Covid-19, mas o que isso gerou, né, na nossa saúde mental? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Exatamente. Então, muito e a Gil está falando, né? Temos que superar esse momento. Com certeza, né, Gil? Se ir para ação, na hora que puder voltar a trabalhar, né? As pessoas que são muito práticas, que são muito resolutivas, na hora que forem para ação, vão fazer isso muito facilmente, né? Porque elas estão com a energia toda paralisada, porque está todo mundo né, assim, sem sair de casa. E as pessoas que são mais mentais, mais racionais, irem para o planejamento, planejar, ver, essas pessoas têm uma visão muito maior, ver o que é que pode ser mudado, o que precisa ser reinventado, né? E aí a gente vai sentir um bem-estar muito maior, porque quem é mais emocional precisa desse afeto, de abraçar, né? De atender o cliente. Então, a gente entender que cada pessoa tem um dom, tem uma habilidade, e a gente usar da melhor maneira possível as nossas habilidades. Isso é importante. Eu vou deixar um resumo de tudo que foi falado na live, vou colocar aqui para vocês. E eu quero aqui, né, fazer os nossos agradecimentos, que acredito que a live falta 1 minuto para acabar. Quero fazer os agradecimentos e vou colocar todas as informações para vocês seguirem a doutora Melissa. Ela tem muita informação boa, muita informação relevante.
E eu passo a palavra para a senhora, que já faltam só 40 segundos. Muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode irem até o direct me perguntar, tá? Que eu estou sempre à disposição para a gente sair da melhor maneira possível. Coisas difíceis e estressantes vêm para a nossa vida para a gente mudar, dar uma guinada. E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e que esse propósito seja muito maior do que foi essa situação que a gente viveu. Então, eu estou à disposição de vocês lá no meu Instagram. Obrigada, pessoal. Nós vamos encerrar.